Então, continuando, né, a nossa aula sobre Revolução Russa, eu disse para vocês que o conteúdo era grande, não tinha como concluir. A gente vai trabalhar um pouco mais agora com a realidade que a gente tem. E agora? Nós vimos que a Rússia já tinha se manifestado, a população não era tão ingênua mais como era outrora, né? Agora, até o Partido Comunista rompeu dentro dele, formando dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Mencheviques, repetindo, minoria, etapistas, não acreditavam na luta armada. Bolcheviques, maioria, revolucionários, e acreditavam que só a luta armada era capaz de entregar o poder político da Rússia nas mãos da classe trabalhadora. Vimos também que os sovietes foram fundamentais, que esses comitês de operários, camponeses e soldados, eles só fortaleceram a luta dentro da Rússia contra o poder do czarismo. Até aí tudo bem. O tempo vai passando, o czar não vai sair do poder, tá? Ele vai continuar enganando com o parlamento, ele vai sempre estar tentando capturar, né, os líderes de movimentos. O próprio Lenin, né, que vai ser o grande líder da Revolução Bolchevique, ele vai ser preso e exilado várias vezes. Só que o tempo passa, eis que chega 1914. Todo mundo deve lembrar desse dia, aliás, desse ano, tá? Por quê? Porque em 1914 começa a guerra. A Primeira Guerra Mundial, motivada pelo imperialismo, né? Pela ganância das grandes potências europeias, se sobrepondo sobre os países, principalmente do continente africano e do continente asiático. Revisei. Então, nesse contexto, o que é que vai acontecer? A Rússia vai se envolver na guerra. Peraí, como assim? Você está há séculos numa miséria profunda, o teu povo sofrendo horrores e reivindicando já, né, pela melhoria nas condições de vida. Até soldados já se manifestaram e o czar decide entrar na guerra. Peraí, não só entrar, ele decide ingressar do lado da Tríplice Entente, ou seja, a Rússia não só entra na guerra, como vai ser uma das líderes da Tríplice Entente junto da Inglaterra e da França. Tá de brincadeira, né? O povo sofrendo, e é assim que o czar reage. Então agora a coisa fica mais séria. A Rússia entra na guerra, mas não tinha a mesma tecnologia, a mesma situação, preparo, exército, porque não tinha indústria direito. Então a Rússia não tem, comparado às demais nações da Europa, a Rússia não tinha estrutura para estar na guerra, quiçá na liderança. Resultado, algumas batalhas vão acontecer, né, na parte mais oriental, onde a Rússia vai se envolver, lutando inclusive contra a Alemanha e sofrendo uma série de derrotas. Derrotas essas que vão ocasionar mais miséria, mais fome, mais morte, mais desemprego e mais insatisfação por parte do povo. Então, enquanto a Rússia, seus soldados, lutavam na Primeira Guerra Mundial, dentro do país, dentro da Rússia, o que se tinha eram boicotes, paralisações, greves, o pessoal, né, os sovietes fechando estradas, né, ferrovias, né, boicotando o sistema de correio. Ou seja, alguém tinha que fazer alguma coisa para que o czar entendesse a asneira que ele estava cometendo, colocando o seu povo numa situação ainda mais drástica do que já viviam há tantos séculos.
O tempo vai passando, como eu falei a vocês, as derrotas vão aparecendo, bolcheviques e mencheviques lutando dentro da Rússia pelo poder, né? Lutando, que eu falo, é cada um do seu jeito, né? Uns por etapa, outros tentando revolucionar, até que chega 1917. Eu falei sobre isso anteriormente, acho que no primeiro vídeo que eu fiz, onde eu falo que em 17, muita coisa aconteceu. Primeiro, os Estados Unidos, que havia até então só financiado a guerra, financiado e lucrado muito e ficado muito rico, ele vai entrar na guerra. Óbvio que do lado da Entente. Nesse mesmo ano, só que em outubro, a Rússia vai deixar a guerra. Agora sim, a gente vai tentar entender a Revolução Russa. Porque ela acontece nesse ano de 17, mas ela acontece em duas etapas. Primeira etapa é a Revolução de Fevereiro, tá? Se você for ler no livro ou pesquisar direitinho, você pode encontrar assim, Revolução de Fevereiro-Março. Porque é fevereiro no calendário deles, tá? E março no nosso calendário. Então existe, né, essa diferença, porque o calendário deles não é o gregoriano como o nosso, tá? Então, o que vai acontecer? A Revolução de Fevereiro de 1917. Ela vai acontecer? Sim. Ela é a Revolução Russa? Ainda não. Por quê? Porque ela vai ser a tomada do poder pelos mencheviques. Acredite se puder. Mencheviques, aliados a burguesia, banqueiros, donos de indústria, de comércio, eles vão se unir para tirar o czar Nicolau II do poder. Vão conseguir? Vão. O czar vai ser morto, preso, exilado? Ainda não. Eles vão tomar, né, o poder. O czar abdica do trono, abre mão, abdicar é abrir mão, abre mão e vai embora. Os mencheviques no poder, mudou alguma coisa para a vida da população? Eles estavam muito mais preocupados em favorecer a burguesia e a eles próprios do que ao povo, do qual eles se diziam, né, fazer parte. Camponeses, operários e soldados, que era basicamente os comunistas da época, né? Esse governo menchevique vai ser chamado de governo provisório e quem vai liderar é um menchevique chamado Alexander Kerensky, tá? Eles não vão tirar a Rússia da guerra, não tiram. Continuam com a Rússia na guerra na expectativa de que no fim da guerra eles lucrassem alguma coisa, se a Entente ganhasse. O tempo vai passar, né? Os sovietes vão estar o tempo todo em manifestação, liderados por Lenin, liderados por Trotsky, que são os grandes idealizadores da Revolução Bolchevique na Rússia, até que em outubro, fevereiro foi a do menchevique, até que em outubro os bolcheviques conseguem tomar o poder na Rússia. E aí, na figura de Lenin, agora vai começar a acontecer o que é chamado de ditadura do proletariado, né? Ou do operariado. Lenin vai chegar ao poder, vou fazer uma geral agora, tá, gente? Lenin vai chegar ao poder, vai fechar a Rússia completamente num protecionismo, né, comunista, em 17. Quando chega em 21, apesar de ter havido algumas melhorias, não foram suficientes. Antes da Revolução Bolchevique, mais ou menos 100 milhões de habitantes passavam fome na Rússia. No ano de 21, Lenin ainda havia constatado que mais de 30 milhões ainda passavam fome, ou seja, houve uma diminuição, mas nada aceitável ainda. Ou seja, no ano seguinte, aliás, no ano de 21, Lenin funda a NEP, que é a nova política econômica, onde ele vai entrar com medidas capitalistas para fortalecer o socialismo. Olha que inteligência. Ele vai, mesmo sendo
né, do Partido Comunista, mesmo sendo guiado pelo ideal socialista de Marx e Engels, ele vai entrar com medidas do capitalismo para salvar o socialismo russo. E salva, tá? Dei uma lidinha sobre isso porque é super importante. No ano seguinte, no ano de 22, Lenin funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Melhor dizendo, a União Soviética, que era um aglomerado de países, em torno de 15 países, liderados pela Rússia. Então, a partir de agora, de 1922, a Rússia não existe mais. Tá? Enquanto país, não. A Rússia vai ser a capital da União Soviética. E, passando-se os anos, a União Soviética foi crescendo, se desenvolvendo, graças aos planos econômicos de Lenin, e em 24 Lenin morre, né? Eu sempre digo assim, ele morreu de morte morrida, porque os alunos vieram perguntar, Lenin morreu, eu comecei a especular, né? Levou tiro, foi um atentado? Não. Até onde se sabe, Lenin morre de um derrame cerebral, tá? Existem especulações, como todas as especulações que são feitas, né, em torno de uma figura histórica importante, mas o que se sabe é que Lenin adoece e morre de um derrame cerebral em 24. Aí é que começa o circo pega fogo. Lenin morreu. E agora? Quem vai substituir o grande líder da Revolução Bolchevique? Tinham dois caras disputando essa vaga. Um era Trotsky, Leon Trotsky. Vamos colocar Trotsky como um gênio. Aquele cara nerd, né? Super estudioso, já tinha viajado o mundo, né? Era, inclusive, de família burguesa, mas apoiou o tempo todo o socialismo, muito parecido com a história de Engels, parceiro de Marx. E Trotsky era aquele cara que lia muito, viajou o mundo, estudou em vários países, né? E o outro lado era Stalin. Stalin era aquele cara fervoroso, sabe? Stalin era aquele que ia pra galera, falava mesmo, muito radical. Se dizia socialista, comunista, porém radical demais, né? Quais eram as ideias de ambos? Para Trotsky, o socialismo deveria ser proposto ao mundo todo, para que todo mundo pudesse usufruir daqueles benefícios, né? E mostrar para o mundo também que ter uma divisão mais igualitária, né, entre as pessoas, reduzindo o máximo possível a desigualdade entre as classes sociais que sempre vão existir, sempre. Porém, o que a gente pode fazer? Reduzir um pouco essa distância entre a desigualdade. Ela não precisa ser extrema. Ela não precisa que uma pessoa seja milionária enquanto que outro morre de fome. Ideias de Trotsky. E Stalin? Stalin dizia assim, que nada, que propor para o mundo. O socialismo é de um país só. O socialismo é da União Soviética. E a gente vai se fortalecer. Fechados. E depois, quem sabe, impor para o resto do mundo, né? Ou as pessoas aceitam por bem ou aceitam por mal. Quem vai vencer? Stalin. E aí começa uma nova etapa, né, que é o stalinismo dentro da história russa, melhor dizendo, dentro da história da União Soviética. Mas aí a gente fica para um outro momento. Vale dizer que Stalin fez várias inovações e melhorias para a União Soviética, desenvolve ao ponto da União Soviética chegar a uma das maiores potências mundiais, mas muita coisa de ruim também ele fez, porque era um grande ditador, tá? A começar pelo culto à sua própria imagem, que era algo muito sofrível. Perseguiu, exilou e matou muita gente. Então, fica aqui para vocês um pouco da história da Rússia e da Revolução Russa, e espero que tenham gostado.